vamos dar início à unidade 3. Nessa unidade, nós vamos falar sobre sustentabilidade, sociedade e educação. Vamos começar pelo conceito de sustentabilidade. O que é mesmo sustentabilidade? Bom, a crise ambiental dos anos 60, né? Nos anos 60 foi quando os problemas ambientais eles começaram a ficar mais perceptíveis, mais visíveis a olho nu, em toda a sociedade mundial, né? Então foi quando houve, por exemplo, o movimento hippie, foi quando foi escrito um livro chamado Primavera Silenciosa, que denunciava a gravidade da questão ambiental, né? Então, nessa década de 60, iniciou-se um debate para valorizar a natureza e internalizar as externalidades socioambientais. O que quer dizer essas externalidades socioambientais? Num processo produtivo, né, padrão, normal, eles buscam matéria-prima, produção, resultado final e gerar lucro, né? Mas ao longo desse processo são geradas externalidades ambientais, passivos ambientais, que vamos supor, o desperdício de água, o desperdício de energia, geração de lixo. Tudo isso é gerado nesse processo produtivo e não era observado, não era dada importância, né? Mas a partir da década de 60 começa uma preocupação com essas questões ambientais, né? Então, em 1972, houve uma Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia, né? Nessa conferência, vários países se reuniram, debatiram o tema das questões ambientais e assinaram um acordo se comprometendo a propor limites ao crescimento, né? Ao crescimento desordenado, ao crescimento sem observar a questão ambiental. Vários países assinaram esse acordo, menos o Brasil. Na época, o Brasil não assinou esse acordo. Então, o que aconteceu? Aqui no Brasil, a repercussão foi muito grande, a sociedade começou a criticar muito o governo. Como uma medida paliativa, o governo brasileiro, em 1974, fundou a Secretaria Especial de Meio Ambiente. Essa secretaria ela só funcionava na teoria, mas foi uma forma que o governo encontrou de amenizar as críticas ao governo, né? Mas a preocupação ambiental no Brasil ela só aconteceu mesmo de forma legítima na Rio 92, né? A tão falada, a tão conhecida Rio 92 ou Eco 92, que foi a outra conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento que ocorreu no Rio de Janeiro, né, em 1992. Mas é importante falar que na década de 80, o conceito de desenvolvimento sustentável ele foi abordado pela primeira vez num relatório chamado Relatório Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland, né? O que esse relatório dizia? Ele conceituava o desenvolvimento sustentável como um processo que permite satisfazer as necessidades da população atual, sem comprometer a capacidade de atender as gerações futuras. Então, a década de 80 ela foi importante porque ela propôs esse novo conceito, né? Mas em termos de institucionalização da preocupação ambiental, a Rio 92 foi o grande marco. Da Rio 92 resultaram grandes documentos importantes, que se preocupavam com a questão ambiental. Dentre eles, um dos mais importantes foi a Agenda 21, né? Então, a Agenda 21 ela é basicamente um programa para regulamentar o processo de desenvolvimento com base na sustentabilidade. E é um documento que ele se preocupa com a educação, com a questão ambiental, com a questão da saúde, com a questão do turismo, com a cidade, com o meio social e com a questão política, né? Então, no que se refere à institucionalização da preocupação ambiental, a Rio 92, de fato, foi um grande marco. Conforme Ignacy Sachs, o desenvolvimento sustentável possui 5 pilares. Sustentabilidade social, que se refere à redução das diferenças entre aqueles que têm e os que não têm. Sustentabilidade econômica, que é o manejo eficiente dos recursos naturais. Sustentabilidade ecológica, que é o uso mais eficiente e menos devastador dos recursos naturais. Sustentabilidade espacial ou geográfica,
que é a melhor distribuição espacial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas, e a sustentabilidade cultural, que é a mudança em sintonia com a cultura de contextos específicos. Para Sachs, o desenvolvimento sustentável abarca uma nova consciência dos limites da nave espacial terrestre e da fragilidade de seus equilíbrios ecológicos globais, um enfoque do desenvolvimento socioeconômico orientado para a satisfação de necessidades básicas e o reconhecimento do papel fundamental que a autonomia cultural desempenha nesse processo. Sua função é dupla: assinalar a direção geral dos processos de mudança e oferecer um conjunto de critérios para se avaliar a pertinência de ações mais específicas. Então, o desenvolvimento sustentável é basicamente um conjunto de ações reorientadas para a proteção ambiental, né? Sendo que nesse ambiental a sociedade também está inserida. É por isso que se fala em sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade cultural. Sustentabilidade e sociedade. A discussão acerca da sustentabilidade tem 3 pontos centrais: como satisfazer as necessidades do presente, como satisfazer as necessidades dos pobres e como manter a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas necessidades, né? Então, a sustentabilidade ela está relacionada com o meio ambiente, com a população do presente e do futuro e com o sistema social e econômico. Para esses 3 pontos, apresentam-se diversas estratégias para alcançar um ou mais deles, que são as que dão prioridade à manutenção ou melhoria do bem-estar dos atuais habitantes dos países industrializados, as que enfatizam as populações pobres, salientando a necessidade de reduzir as desigualdades entre os países do norte industrializado e os do sul subdesenvolvidos, e as que realçam a sobrevivência e o potencial de prosperar das gerações futuras, né? Lembrando que a questão do subdesenvolvimento não é mais tida, não é mais aceita no meio científico como uma fase para o subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento é um fenômeno social, né? Os países subdesenvolvidos, eles são subdesenvolvidos porque são dependentes dos desenvolvidos. E os desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque exploram os subdesenvolvidos. Então, é um círculo vicioso que, a não ser que mude a lógica do mercado, ele vai permanecer, né? Quais são as bases para o pensamento que deve reger a sociedade, então? Então, nós podemos falar aí da manutenção dos processos ecológicos, que é basicamente a manutenção da vida, preservação da diversidade genética, utilização racional dos recursos, conscientização e respeito social, fortalecimento da identidade cultural e a eficácia maior da gestão econômica. Então, é o meio ecológico, social e econômico em junção, né, formando uma sociedade sustentável. Biodiversidade e sociedades sustentáveis. Conforme a WWF, que é o Fundo Mundial para a Conservação da Natureza, uma sociedade ecologicamente sustentável é aquela que conserva a biodiversidade e o sistema de suporte à vida, assegura que o uso dos recursos renováveis seja sustentável e que a degradação dos recursos seja minimizada, mantém-se dentro dos limites de suporte dos ecossistemas. Para o primeiro ponto, seriam necessários 4 tipos de política: políticas de preservação, políticas de restauração e de manutenção da integridade dos ecossistemas, políticas de desenvolvimento de um sistema de áreas protegidas, políticas de restauração e de manutenção das espécies. É importante a gente observar que muitas leis já existem. A legislação ambiental brasileira é uma das mais modernas do mundo todo, uma das mais completas, né? Mas não adianta ter leis de proteção e não ter fiscalização, e ter corrupção, e não ter um cuidado maior na execução dessas leis, né? As leis elas já existem, mas precisam ser fiscalizadas, precisam ser executadas de uma forma mais ágil.
Quanto ao uso sustentável dos recursos, refere-se a atendê-lo a partir da avaliação da importância de cada setor, para a renda e o emprego de dois tipos de dados a respeito da dimensão do estoque atual de recursos e do seu fluxo. Já no que se refere ao terceiro ponto que foi mencionado anteriormente, que é os limites da capacidade de suporte, esse ponto ele é aferido pelo consumo de alimentos, água, madeira, energia, geração de lixo, etc. Sustentabilidade e educação. Até algum tempo atrás, nós tínhamos uma educação ambiental altamente conservacionista. O que é uma educação ambiental conservacionista? É aquela educação ambiental que ela não consegue compreender o homem dentro do meio ambiente, não consegue compreender o meio ambiente em sua totalidade. Então, é aquela educação ambiental com ações pontuais, como plantio e distribuição de mudas, palestras, né? Entrega de folhetos, são ações pontuais e mínimas, né? São ações que não atendem às questões ambientais de forma mais eficaz, né? Então, hoje é trabalhada mais a questão da educação ambiental para a sustentabilidade, né? Quais são os componentes da educação ambiental para a sustentabilidade? A sua relevância, a sua natureza holística, né? Como eu já expliquei, holístico quer dizer total, completo, quer dizer, ela vê o meio ambiente de uma forma mais completa e mais complexa. A sua orientação social, quer dizer, se preocupa também com as questões sociais. A sua fundamentação em questões bases e a sua orientação para a educação crítica. A educação ambiental para a sustentabilidade envolve questões como o indício de rarefação de recursos naturais essenciais, a dinâmica da economia moderna, a explosão demográfica em países em desenvolvimento, a perda mais ou menos irresistível de biodiversidade, a alienação consumista, as alterações climáticas globais, a desertificação crescente de áreas agricultáveis e a crise civilizatória expressa na continuidade das atuais assimetrias nas relações Norte-Sul, que é o que eu comentei anteriormente. É a desigualdade entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. A gente fala Norte e Sul porque ainda é um termo utilizado, mas não tem mais tanto essa divisão espacial. É mais uma questão mesmo socioeconômica. Para dar conta dessas questões, a educação ambiental para a sustentabilidade deve ser contextual, inovadora e construtiva, focalizada e infusiva, holística e humana, integrativa, orientada pelo processo educacional e emancipadora, deve ser crítica, deve ser sistêmica e conectiva, inclusiva e durável, propositada e ética, né? Então, quando a gente fala emancipadora, quer dizer que a educação ela deve dar um suporte para que aquele cidadão se veja como cidadão e se emancipe como cidadão, podendo participar ativamente das questões sociais, da governabilidade. Tem que ser uma educação crítica, porque ela deve dar a oportunidade do indivíduo produzir o seu próprio conhecimento, produzir as suas opiniões, ter o seu próprio raciocínio crítico, né? Deve ser propositada, porque ela tem um propósito em si, deve ser inclusiva, porque deve atingir todos os segmentos da sociedade, né? E durável, né? A educação ambiental, ela não pode ser não pode ser composta de ações que são pontuais. Tem que ser ações permanentes e continuadas, né? Então, na escola, por exemplo, deve permear toda a vida escolar e acadêmica do indivíduo, de formas diferenciadas, mas deve permear. E como tema transversal, a educação ambiental postula-se como uma concepção de construção interdisciplinar do conhecimento e visa a consolidação da cidadania. Valores compartilhados pela educação e pela ética em busca de uma ação transformadora da sociedade. Então, vamos ver aí quais são esses valores. Responsabilidade, respeito, tolerância, dignidade, diálogo, equidade, sensibilidade, solidariedade, participação, justiça e autoestima. É por isso que hoje se fala muito em escola democrática e cidadã.
A escola, falando só em escola por si só, hoje em dia a gestão escolar ela é uma gestão democrática. O que é a gestão democrática escolar? É uma gestão em que todos participam da gestão da escola, alunos, professores, coordenadores, diretores, a própria Secretaria de Educação, né? Mas são observados os interesses de cada um e todos participam do processo de ensino-aprendizagem e do conhecimento, né? Da produção de conhecimento. Então, o que seria uma ação cidadã qualificada? Seria a soma de quê? Na transformação da prática docente, né? A prática docente ela não pode ser mais aquela prática de cima para baixo, hierarquizada, em que o professor apenas repassa um conhecimento que foi produzido há anos atrás. Tem que ser a prática docente tem que ser em cima da produção do próprio conhecimento juntamente com os alunos, né? O conhecimento significativo e compreensivo. Quando a gente fala de conhecimento significativo, a gente quer dizer que o conhecimento tem algum significado para o aluno, ou seja, se o conhecimento for relacionado com a vida do aluno, com as experiências do aluno, esse conhecimento vai ter significatividade e vai ser compreendido de forma mais eficaz pelo aluno, né? Reflexão, ação e reflexão, que se refere à questão da prática reflexiva docente. O professor, ele não para no tempo, ele vai refletindo sobre sua prática permanentemente, né? E a avaliação formativa e crítica, né? Não mais aquela avaliação tradicional demais, mas uma avaliação que procura ver a evolução do aluno, né? Em termos de posicionamento crítico também como cidadão. Então, essa ação cidadã qualificada que a escola deve procurar realizar hoje em dia, né? Relacionando os 3 temas que nós vimos aqui na disciplina: ética, cidadania e meio ambiente, ok? Espero ter contribuído com vocês. Até mais.